Bora para a nossa próxima questão, número 6. Na série Breaking Bad, o personagem professor Walter White começou a produzir metanfetamina a partir da extração de pseudoefedrina de remédios contra resfriados. A estrutura da pseudoefedrina é mostrada abaixo. Beleza, ele te deu essa estrutura. Ele quer que a gente determine o número possível de isômeros espaciais oticamente ativos para a pseudoefedrina. Então, esse é o primeiro comando que o White está me dando aqui, ó. Determinar o número possível de isômeros espaciais. Em seguida, ele pede para a gente escrever a fórmula estrutural do produto orgânico formado pela oxidação do grupamento hidroxila presente na pseudoefedrina. Então, bora lá, galera. Tá aqui, ó. Quais são os aspectos teóricos, as informações, o conteúdo, as referências que eu tenho que ter para resolver uma questão como essa? Primeiro, essa questão cobra isomeria ótica. Isomeria ótica é um tipo de isomeria espacial, outro tipo é isomeria geométrica ou cis-trans. E não é toda molécula que apresenta isomeria ótica. Isso é uma característica da isomeria espacial. A molécula tem que ter um conjunto de pré-requisitos, de características, para que ela seja capaz de ter isomeria ótica ou isomeria geométrica. No caso da isomeria ótica, a molécula tem que ter um tipo especial de carbono para que ela apresente isomeria ótica. Esse carbono é chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico. Carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Tá? Então você tem 4 ligantes diferentes, ele faz cada uma das suas 4 ligações com um grupamento diferente. Então, por exemplo, eu vou ter um ligante A, vou ter um ligante B, um ligante X, tá aqui, ó, e o ligante Y. Então, o A tem que ser diferente do B, tem que ser diferente do B, do B, do X e do Y. O B tem que ser diferente do A, do X e do Y. O X tem que ser diferente do A, do B e do Y. Eles precisam ser 4 ligantes diferentes entre si. Tá? E quando eu tenho 4 ligantes diferentes entre si, esse é um carbono quiral, um carbono assimétrico. O carbono quiral ou carbono assimétrico, ele faz com que a molécula seja assimétrica. Então, basta que a molécula tenha um carbono simétrico, no geral, que ela vai ser uma molécula assimétrica. Ela vai ser uma molécula que é capaz de desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Por isso, toda vez que você se depara com uma molécula que tem um carbono quiral, essa molécula vai produzir para você duas estruturas diferentes entre si. Ou seja, você pode organizar esse cara em duas versões diferentes, em duas formas diferentes. Tá aqui, ó, em dois formatos diferentes. Tá? Você vai ter dois isômeros. Possíveis. E quais são os apelidos que a gente dá para os isômeros na isomeria ótica? Um desses isômeros é chamado de isômero destrógeno, ou simplesmente isômero D, e o outro isômero é chamado de isômero levógeno, ou isômero L. Destrógeno e levógeno, tá aqui, ó, eles são isômeros espaciais. E a banca da UERJ gosta muito de chamar esses caras de enantiômeros. São enantiômeros. Então, quando uma molécula tem enantiômeros, tá? Quando ela tem versões D e L, quando ela tem carbono quiral, quando ela tem isomeria ótica, tá? Também vale para isomeria geométrica. A diferença entre esses isômeros é que o isômero de estrógeno, se você produz uma solução aquosa dele e coloca num polarímetro, quando você bate um feixe de luz polarizada, ele vai desviar a luz para a direita.
isso que é chamado de isômero destrógeno, ele provoca um giro na luz para a direita, gera um ângulo de desvio para a direita. Se você produz uma solução aquosa do isômero levógero e você bate a luz nela, ele provoca um desvio no lado oposto, na direção oposta, para a esquerda. Ele produz um ângulo de desvio na luz polarizada para a esquerda. Por isso que esses isômeros eles têm um apelido importante na química. Eles são chamados de isômeros oticamente ativos. Porque eles são capazes de provocar desvios na luz, então eles são oticamente ativos. A diferença entre uma molécula D e uma molécula L é muito sutil. Tá? Basicamente, o que difere uma molécula D de uma molécula L é a maneira como você espalha, como você distribui, como você organiza esses ligantes ao redor do carbono quiral. Porque se você mudar a ordenação, mudar a disposição dos ligantes, a molécula deixa de ser uma molécula destrógena e vira uma molécula levógena. Ela deixa de desviar a luz para a direita e passa a desviar a luz para a esquerda. Isso também tem uma mudança no efeito fisiológico. Moléculas D dentro de um organismo não produzem o mesmo efeito biológico do que moléculas L, porque você mudou o encaixe, a disposição dos ligantes. Então, quando você tem uma carbono quiral apenas, você só tem duas maneiras diferentes de distribuir esses ligantes. E a gente chama isso de molécula D e molécula L. Tá? Geralmente a prova da UERJ não pede para você representar isso. Se eu quisesse representar, tá aqui, ó, seria uma abreviação da ideia, tá? Mas o que eu preciso passar para o cara da banca é a ideia de que eu entendo que a diferença entre uma molécula D e L, estrutural, é na maneira como eu espalho os ligantes ao redor do carbono quiral. A diferença é sutil, mas ela é suficiente para produzir moléculas diferentes. Então, se eu quisesse representar isso, ó, eu vou lá, coloco um espelhinho para ele aqui, ó, e aí você pode pegar o eixo paralelo ao carbono quiral, só copiar. Aí você vai pegar o eixo que é perpendicular, tá aqui, ó, ao espelho, onde está o carbono quiral, e você vai dar um giro de 180 graus. Tá aqui, ó, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Tá ali, ó. Então eu estou mudando a disposição dos ligantes. Então eu tenho uma molécula, se a primeira fosse D, a segunda molécula passa a ser uma molécula L. Tá? Você vai ver muitas vezes no Enem, ele mudando esses ligantes, tá aqui, ó, usando um outro tipo de representação. Ele coloca, por exemplo, essa representação aqui com tracinho, significa que o ligante X, tá aqui, ó, ou o ligante Y, por exemplo, tá para trás, tá para trás da tela, tá lá no fundo. E com cara cheinho aqui, ó, significa que esse ligante tá aqui, ó, por exemplo, o Y tá para frente da tela, saindo para frente de você, tá aqui, ó. E aí quando ele quer dizer para você que ele está tratando de uma estrutura diferente, de um isômero óptico desse cara, o que ele faz é mudar a disposição desses ligantes. Então, o X estava para frente, ele coloca para trás, ó. E o Y que estava para trás, ele coloca para frente. Então, ele está mudando a disposição dos ligantes. Está gerando um enantiômero, um isômero desse cara. Tá? Uma molécula de estrógeno está virando uma molécula levógena e vice-versa. O que acontece na química quando você tem mais de um carbono quiral? Tá aqui, ó. Você tem dois ou mais carbonos quirais diferentes. Quando eu tenho dois ou mais carbonos quirais diferentes, você passa a ter mais possibilidades de distribuir esses ligantes em volta dos carbonos quirais. E cada maneira que você distribui, cada ordenação, cada mudança de disposição, quando você envolve o carbono quiral com esses ligantes de maneira diferente, gera um isômero diferente, porque a molécula muda de comportamento, ela muda de característica. Então, quando eu tenho dois ou mais carbonos quirais diferentes, eu vou ter mais do que duas possibilidades. Então, mais do que apenas uma molécula D e uma molécula L. Tá? Eu vou ter mais moléculas D e mais moléculas L. Para não ter o trabalho de ficar desenhando cada uma das possibilidades, você pode fazer uma conta. Tá? Existe uma conta que calcula isso para você, que calcula essas possibilidades, que mede quantas estruturas possíveis diferentes a gente tem, quando a gente tem mais de um carbono quiral. Então, se eu quiser calcular, tá aqui, ó, o número de estruturas diferentes possíveis, tá? O número de maneiras diferentes
possíveis de você distribuir os ligantes em volta dos carbonos quirais, quando você tem mais de um. Porque cada estrutura é diferente, é um isômero. Tá aqui, ó, se você quiser calcular o número de isômeros oticamente ativos, a conta que a gente vai fazer tá aqui, ó, é 2 elevado a n. E quem que é esse n? Esse n, tá aqui, ó, é o número de carbonos quirais diferentes que você encontrou naquela estrutura. Então, se a gente pega a pseudoefedrina, tá aqui, ó, quantos carbonos quirais diferentes a gente tem na pseudoefedrina? Tá aqui. Lembra que a fórmula estrutural em bastão não representa o hidrogênio? Ó? Então, aqui tem um H. Então, esse carbono é um carbono quiral. Por que ele é um carbono quiral? Porque esse grupo fenil aqui, ó, e aí isso é importante, você nunca olha só o primeiro carbono que está ligado ao carbono quiral. Você olha a estrutura inteira que está ligada. Tá aqui, ó. Esse grupo fenil é diferente desse grupo OH dessa hidroxila, que é diferente desse H, que é diferente, como eu disse, você não olha o carbono, você olha todo o resto do ligante, diferente de todo o resto. Então, esse carbono é um carbono quiral, tem 4 ligantes diferentes. Só que a pseudoefedrina, ela tem outro carbono quiral. Aqui, ó, porque esse carbono também é quiral. Já que esse grupo aqui, metil, tá? Que é CH3, ó, é metil. É diferente desse grupo que contém, ó, a função amina, ó. É diferente do hidrogênio e é diferente de todo o resto. Você leva todo aquele pedaço de cadeia em consideração. Então, a minha conclusão é que esse carbono também é um carbono quiral. Então, significa que a pseudoefedrina é uma molécula que contém 2 carbonos quirais. Aqui, ó. 2 carbonos quirais diferentes, porque os ligantes que envolvem esse carbono quiral não são iguais aos ligantes que envolvem esse carbono quiral. Então, qual que é o total de estruturas possíveis diferentes que eu consigo gerar mudando a disposição desses ligantes em volta desses 2 carbonos quirais? A conta que eu faço é 2 elevado a n, vai ser 2 ao quadrado. Então, você tem 4 estruturas possíveis, diferentes entre si. Você tem 4 isômeros. Tá? Então, quando me pergunta o número possível de isômeros espaciais oticamente ativos, você tem 4 isômeros oticamente ativos diferentes entre si na pseudoefedrina. Tá? Essa era a primeira parte da questão. Tá? Era a isomeria ótica que essa questão estava cobrando. Mas tem uma segunda parte. Ele quer a fórmula estrutural do produto orgânico formado pela oxidação do grupamento hidroxila presente na pseudoefedrina. Então, a segunda parte da teoria aqui, a questão estava testando se você domina a reação de oxidação. Reação de oxidação aqui de álcool, tá? Eu estou oxidando um álcool, aquele grupo OH é o grupo característico do álcool. Quando eu faço uma reação de oxidação de álcool, qual é o meu objetivo? Tá aqui. É aumentar o número de ligações que o carbono da hidroxila faz com o oxigênio, aumentar a quantidade de oxigênio, porque quanto mais oxigênio, quanto mais ligações o carbono faz com o oxigênio, por o oxigênio ser mais eletronegativo, ele puxa a nuvem de elétrons daquele carbono, isso faz o NOx do carbono subir. Por isso, o que eu quero fazer aqui na reação de oxidação? Eu quero aumentar o NOx. Tá? Como é que eu faço tá aqui para produzir essa reação de oxidação? Basicamente, você não mexe na cadeia como um todo, você vai mexer só no grupo funcional. Então, a oxidação ela vai acontecer aqui, ó, exatamente no carbono onde a hidroxila está ligada. Tá? Apesar de ser possível fazer uma reação de oxidação tá aqui, ó, com o oxigênio do ar, e ela acontece se você deixar, por exemplo, uma garrafa de vinho destampada, o oxigênio do ar vai
oxidar o etanol ali, vai transformar aquele etanol em ácido acético, o vinho vai azedar, vai virar vinagre. Tá? Quando a gente quer acelerar esse processo, a gente produz o nosso próprio oxigênio, tá? Em laboratório. Aí a gente representa ele de um jeito diferente, ó. A gente representa assim, ó, um oxigênio entre colchetes. A gente apelida isso de oxigênio atômico. Qual vai ser a fonte desse oxigênio? Tá aqui, ó. Tenho duas opções. Eu posso usar permanganato de potássio misturado com ácido sulfúrico e provocar uma reação entre eles. Essa reação vai produzir o oxigênio para mim e o oxigênio vai oxidar o álcool. Ou, tá aqui, ó, eu posso usar de cromato de potássio com ácido sulfúrico, coloco esses dois caras para reagir, esquenta um pouquinho, eles produzem oxigênio e o oxigênio vai oxidar o álcool. Tá? Quando a gente provoca essa reação, o oxigênio ele é divalente, ó, ele tem duas valências. Então, o que esse oxigênio consegue fazer? Ele consegue puxar, ele consegue remover, roubar dois hidrogênios. Então, ele vem aqui ó, e remove esse hidrogênio que estava ligado ao oxigênio. Ele remove esse hidrogênio do carbono no qual a hidroxila estava ligada. E aí, quem você produz nessa reação? Tá aqui, ó, esses dois hidrogênios que foram removidos se ligam ao oxigênio que está provocando a oxidação, você gera água. E qual que é a mudança, então, que acontece com o composto orgânico? O resto da cadeia permanece igual. Tá? A reação está acontecendo nesse fragmento, nessa janela, nesse recorte de estrutura. Tá? Tá acontecendo onde o grupo hidroxila está encaixado. Como esse oxigênio perdeu uma ligação, que você tirou o hidrogênio, você abriu uma valência ali. E esse carbono perdeu uma ligação, você tirou o H, eles se ligam. Então você forma uma ligação pi para preencher aquele espaço ali vazio deixado pela saída dos hidrogênios durante o processo de oxidação. Por isso, o que a gente pode fazer é se acostumar com esse padrão. O que acontece quando a gente faz uma oxidação de um álcool? Está aqui, ó. O CHOH, ele vira, ele se converte, ele se transforma em C dupla O. Tá? Isso que acontece numa oxidação. CHOH vira C dupla O. Tá? Então, nessa estrutura da pseudoefedrina, a mudança na cadeia vai acontecer aqui, ó. A reação está acontecendo nesse recorte, ó. O resto da cadeia permanece igual, ó. Tá? O que vai acontecer quando eu provocar a oxidação daquele grupo hidroxilo ali, ó? Você vai remover esse H, vai remover esse H, tá? Vão reagir com o oxigênio formando água, e você vai formar uma ligação pi no lugar. Então, a ligação simples vira uma ligação dupla. Tá? Então, a mudança na estrutura é essa, quando eu provoco uma reação de oxidação. Quando no caso que ele é um álcool secundário, ele vira uma cetona. A gente vai fazer outras questões lá na frente que, no caso que ele for um álcool primário, ou seja, a hidroxila está na ponta da cadeia, ele vai virar um aldeído e o aldeído vai poder ser oxidado a ácido carboxílico. Isso a gente ainda vai treinar. Se ele for um álcool secundário, se a hidroxila estiver no meio da cadeia, entre carbonos, ele vai virar uma acetona. Então você vai manter a estrutura do cara todo do jeito que já está aqui, ó, e a mudança vai acontecer apenas na região onde estava, tá aqui, ó, a hidroxila. Então, o COH vai virar um C dupla O, tá ali, ó. É isso que a reação de oxidação faz, tá? Você está aumentando o NOx do carbono, aumentando o NOx do carbono quando você provoca isso. Por isso que é uma reação de oxidação. Bora! Como é que ficaria, então, o nosso padrão de resposta para essa questão? Ele pediu para a gente
Determinar o número possível de isômeros espaciais oticamente ativos. Então, vou mostrar para ele, tá aqui, ó. Qual foi a conta que eu fiz para achar a quantidade de isômeros? Ok, de quantidade. Eu fiz 2 elevado a n. Como eu tenho 2 carbonos quirais, eu tenho 2 ao quadrado, dá 4. Então, 4 isômeros oticamente ativos. Então, respondi a primeira parte da questão. Quantos isômeros oticamente ativos nós temos? 4. Depois ele quer a fórmula estrutural. Está aqui, ó. O composto formado pela oxidação da pseudoefedrina. Então, o que acontece na mudança estrutural? Está aqui, ó. Onde você tinha a hidroxila, você vai trocar pela carbonila. Ele é um álcool secundário, então ele vira uma cetona. Então, essa é a fórmula estrutural que ele pediu, o resultado da oxidação da pseudoefedrina. Beleza, galera? Então, essa foi a questão de número 6. Muito boa, tá? Cobra isomeria ótica, cobra reação de oxidação. Com frequência, a UERJ gosta muito desses dois tópicos. Então, a gente vai resolver muitas questões que cobram isso também. Beleza?